Olá pessoal, beleza? Então hoje a gente vai continuar o curso Como Aprender Inglês. Esse é o terceiro episódio e nós vamos falar hoje sobre o listening. Então eu tenho aqui para vocês uma série de dicas a respeito dos sons, de como os sons se organizam, de como os sons se juntam e de como a gente pode compreender melhor quando a gente ouvir uma conversação em inglês. Bom, vamos começar. Primeiro, pessoal, uma tendência muito grande do idioma inglês é que os sons de consoantes mudas se juntem com os sons de vogais. Então, por exemplo, a gente tem essa expressão shut up. A gente percebe aqui que há uma junção do T com o U do up, né? Porque senão seria shut up, mas eles pronunciam shut up. Evidentemente você pode ouvir alguém dizer realmente pausadamente assim, shut up. Geralmente quando a pessoa quer dar ênfase, a pessoa pode falar palavra por palavra. Essa é uma variante da entonação. Mas, no geral, a tendência maior é que os sons de consoante muda se juntem com os sons de vogais, e aí soa esse som diferente do que seria entendido pela escrita. Essa é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem. Entender o inglês falado comparado com o que ele percebe do inglês escrito. Há uma diferença realmente entre o inglês falado e o escrito. Então, shut up viraria shut up, shut up, shut up. A gente tem aqui também uma outra expressão. Essa expressão nós temos duas ligações. A ligação do T da palavra first com o O da palavra of e o F que tem som de V da palavra of com o A da palavra all. Então fica como se fosse uma palavra só a pronúncia. First of all, first of all. First of all, em primeiro lugar. Essa expressão aqui, ela tem bastante ligação. Ela tem a ligação do P da palavra keep com o an e o N da palavra an com o E de I e o N da palavra on com o him de him. Nesse caso, nós não vamos pronunciar o som do H. Isso geralmente acontece com essas palavrinhas, principalmente esses pronomes her, his, him, hers. Eles tendem a perder o som do H quando antes deles vem um som de consoante muda. Então, nesse caso, nós vamos pronunciar juntando todos esses sons. Keep an eye on him. Keep an eye on him. Essa pode ser a razão pela qual você não entende quando o nativo fala. Porque você esperaria algo como keep an eye on him. Mas eles não vão falar assim palavra por palavra. Eles vão dizer keep an eye on him. Keep an eye on him. Você vê como os sons de consoantes se juntam com os sons de vogais? Esse é um grande segredo para você compreender melhor o inglês. Aqui é uma expressão curta que você provavelmente até sabe como soa. About it. Vamos juntar o som do T com o som do I. About it. About it. Outra expressão que a gente tem aqui é a lot of. A lot of. Vai se tornar a lot of. A lot of. I have a lot of friends. Eu tenho um monte de amigos. I have a lot of money. Eu tenho muito dinheiro. Outra expressão, essa aqui eu até usei no meu vídeo Como Entender Conversas em Inglês, parte 1, que é The Wizard of Oz. Nós vamos juntar o som do D da palavra wizard com o O da palavra of e o F que tem som de V da palavra of com a palavra Oz. Então nós vamos pronunciar The Wizard of Oz. The Wizard of Oz. É assim que um nativo falaria essa frase. The Wizard of Oz. The Wizard of Oz. Bom, outra tendência que nós encontramos no idioma inglês é que dois sons de consoantes iguais, ou até mesmo dois sons de vogais iguais, eles tendem a se juntar, se tornar um som só. Então, por exemplo, Times Square. Você não ouve um nativo falando Times Square. Os sons do S, aí você vê que termina um S e começa outro, né? Eles vão soar como se fosse um só. Ou você pode imaginar que um deles desapareceu. Vai soar como Times Square. Times Square. É como se a palavra Times não tivesse o S no final. Times Square. Times Square. Ok? Vamos ver um outro exemplo disso acontecendo. She's somewhere about. É o mesmo caso do Times Square.
ou Times Square, que é o correto da pronúncia. She's somewhere about. Nós não vamos falar o S do she, ou vamos imaginar que ele se juntou com o S do somewhere. Então, she's somewhere about. She's somewhere about. É assim que um nativo falaria. Outra expressão, part-time. Part-time. O que vai acontecer aqui é o mesmo. Nós não vamos ter esses dois sons soando. Nós vamos ter um som só de T. Então, part-time. Part-time. Meio período. Outro exemplo, he's smart. He's smart. Você dificilmente vai ouvir he's smart. A não ser que haja uma pausa para dar ênfase. Mas na conversação, a tendência maior é que se diga he's smart. He's smart. Ok? Vamos ver outra tendência. Algumas letras não têm som. São letras que enganam muito quem está começando a estudar um idioma. E às vezes você conhece a forma escrita da palavra, mas quando alguém fala a palavra, você não associa. Por quê? Porque você imaginava que o som dela seria de um jeito e, na verdade, é de outro. Acontece muito com as palavras que terminam com CE, como a palavra once, por exemplo. Eu até escrevi aqui do lado, entre parênteses, a forma de pronunciar, a forma sugerida pelos dicionários, né, de pronúncia fonética. Porque geralmente a gente pensa que once é once, como se esse E soasse com som de I, né? Once. Mas na verdade esse E não existe na pronúncia. A pronúncia, ela termina com um som de NS, como está escrito aqui entre parênteses. Então é once, once. Isso acontece também na palavra peace, peace. Você percebe, não tem um som de I no final. Não tem esse E não existe. Ele é mudo também. A palavra grace, grace, que é graça. A palavra since, since, que é desde, né, desde que. Essa aqui muita gente erra também, que é a palavra face. O pessoal fala face, né, face, Facebook, né, que o pessoal fala. É face, face. Porque também esse E no final, ele é mudo, ele não tem som de E nem de I, ele é realmente mudo, ele não existe sonoramente falando. A palavra mine, mine, muita gente erra também achando que é mine, né? É mine, ela termina com som de N, mine. E isso aqui complica muito a gente na hora de ouvir e entender. Coisa simples, mas que quando a gente está ouvindo, a gente não associa o som com a palavra escrita. Outra é a palavra fine. How are you? I'm fine. Tem gente que fala I'm fine. Esse som de I no final também acaba dificultando a compreensão depois, porque esse som não existe, é fine, fine. A palavra fame, que é fama, ela termina com som de M somente, fame, fame. Ok? Bom, as palavras que terminam com LE são palavras que também confundem bastante. A maioria delas é uma tendência, pelo menos que a maioria delas tem um som de L no final. O pessoal gosta de arredondar para um O, né? Sail, sail. Nesse caso eu diria sail. Acho que é mais correto, sail, porque o som fonético dela realmente é um som de L no final. Sail, venda. People. People também não tem um som de I ou de E no final. Ele termina com people, portanto termina com som de consoante muda. Então se você tivesse, por exemplo, people are, como naquela música do The Doors, people are strange, ele junta o som do L, desse L mudo do final da palavra people, com o are, people are strange, people are strange. Outra é a palavra file, file, que significa arquivo. Você pode ter na sua mente a ideia de que é file, mas não é file. Se você estiver esperando por esse som, você não vai entender também quando alguém falar. É file, file. As palavras que terminam com ME, elas têm o mesmo processo das palavras que terminam com CE ou com NE. Quase todas elas, tá? Existem exceções. Isso aqui não é uma regra, é só uma tendência. Elas também não têm, geralmente, esse som de E ou de I no final. Esse E é mudo. Então é time, time. Ok? Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Sim, existe um som que para nós é um som de R.
Na verdade, para os nativos americanos, eles dizem que é um som de H, né? Porque o R no inglês é como se o H no inglês é como se fosse o nosso R, né? Soa bem parecido. Mas, por exemplo, nessa expressão how do you do, eu já ouvi várias vezes eles pronunciando como how do you do, how do you do, how do you do. Então parece pra gente um som de R aqui nesse primeiro D, né? How do you do, how do you do. Outro exemplo é na expressão what do you, que eles falam woria, woria. E want to do, eles falariam wanna do, então ficaria what you wanna do, what you wanna do. Olha como é diferente do que é escrito, né? O que é falado está realmente bem distante do que é escrito. What you wanna do, what you wanna do. Aqui só para reforçar a ideia, I don't know, I don't know, I don't know. Soa mais próximo do jeito que eles falam, e se você ouvir você vai compreender com mais facilidade também. Bom, agora os sons rápidos. Quando o americano fala, o objetivo dele é ser rápido, o objetivo dele é diminuir os sons, as palavras, para que ele possa se expressar de maneira mais rápida. Então vamos ver como que isso acontece. Bom, vamos começar pela expressão am I, am I, am I. No geral eles falam somente my, que significa sou, estou. Um exemplo seria na expressão am I your friend? Falando rápido, eles diriam simplesmente my your friend, my your friend. Quer dizer, eu sou seu amigo? Uma pergunta, né? I was. Eu era, eu estava. Eles vão dizer geralmente I was. Eu tenho um exemplo também. I was there. Eu estava lá. Outro exemplo é is he, que significa ele é, perguntando. Ele é, vira is he. Então o exemplo seria is he a hero? Ele é um herói? Questionando, né? Outra seria a expressão was it? Que vira was it? Um exemplo é what was it like? Vê como é bem rápido, né? What was it like? Outra expressão que eu tenho aqui, if it's. Então, se isso é, fica da seguinte forma, fits. E o exemplo que eu tenho, I don't know if it's good. Eu não sei se isso é bom. I don't know if it's good. Você vê como o if it is vira fits. I don't know if it's good. Ok? Bom, então por hoje eu gostaria de sugerir para vocês, além de todas essas dicas que eu já dei, que como listening vocês façam o seguinte, procurem no YouTube, eu vou deixar, na verdade, olha na descrição do vídeo, que eu vou deixar para vocês algumas sugestões de contos de fadas, fairy tales, para que vocês possam assistir em inglês e daí já começar a praticar o listening. Sempre lembrando daquilo que eu falo. Se você é iniciante, não se preocupe em entender o inglês, porque não vai ter legenda. Se preocupe em habituar o seu ouvido aos sons, porque aí com o treino aos poucos você vai começar a compreender. A princípio, expressões curtas que se destacam nas conversas, frases isoladas, falas isoladas, e com o passar do tempo, o contexto inteiro do que você estiver ouvindo. Mas eu vou deixar aqui para você contos de fadas, por quê? Porque contos de fadas são feitos para crianças. Então eles usam uma linguagem bem simples, eles falam de uma maneira mais lenta, e eu acho que é um ótimo caminho para você começar a sua prática. Também vou deixar o link para um site chamado LibriVox. Esse site, LibriVox, ele tem um arquivo muito grande de audiobooks em inglês. Então você vai poder achar lá assim, livros maravilhosos, livros que estão em domínio público já, todos em inglês para você praticar o listening. Você pode baixar completinho, com qualidade, voz humana, e ouvir na sua casa, ouvir no seu celular. Eu mesmo já baixei aqui vários
do L. Frank Baum, que eu gosto pra caramba, que é o escritor do Mágico de Oz. E você pode baixar também. Então você pode baixar todos esses contos infantis que são fáceis de entender em inglês para você praticar o listening. O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas. Você pode baixar João e o Pé de Feijão. Você pode baixar Cinderela. Você pode baixar diversos clássicos da literatura infantil de graça e praticar o listening na sua casa. Então tudo isso vai estar na descrição, tá bom? Para que vocês possam fazer a prática de tudo que a gente está aprendendo. Bom, então por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Compartilhe o vídeo. E eu agradeço. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.